Graça e paz, queridos. Estamos começando mais um programa das Igrejas Batista Renascer. E é com muito prazer que a gente chega até a sua casa trazendo uma mensagem do coração de Deus para a sua vida. Hoje, o tema da nossa mensagem é Entendendo o Propósito de Deus. Mas antes da nossa pequena meditação, eu gostaria de fazer um convite especial a você. Toda terça-feira, em uma das nossas igrejas, nós temos a nossa corrente 7 Passos para a Vitória. Ali nós pedimos ao Senhor para que Ele venha ao nosso socorro, orando, consagrando ao Senhor. Toda terça-feira, a partir das 19h30. Na quarta-feira, a partir das 15 horas, nós temos a nossa Tarde da Bênção. Nós tiramos apenas 1 hora do nosso dia para estarmos buscando ao Senhor. Na quinta-feira, a partir das 20 horas, nós temos a nossa reunião de células, que são as nossas reuniões nos lares. Caso você tenha o interesse de estar participando, nos procure e nós estaremos te direcionando à célula mais próxima da sua casa. No sábado, a partir das 19h30, nós temos o nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. No domingo, a partir das 9 horas, nós temos a nossa escola bíblica dominical. Ali nós aprendemos mais acerca da palavra. As crianças têm um ensinamento todo dentro do que a palavra de Deus diz. Os jovens, os adolescentes. É muito interessante. Venham participar conosco todos os domingos a partir das 9 horas. E às 19 horas, o nosso culto de celebração. Será um prazer ter você conosco. Hoje, o tema da nossa mensagem é Entendendo o Propósito de Deus. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em João capítulo 11, a partir do versículo 1, que diz assim: Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com seus cabelos. Então, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: Essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e a Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: Vamos voltar para a Judéia. E muitas das vezes nós não compreendemos aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E às vezes nós perguntamos por que certas coisas acontecem em nossa vida, porque determinadas coisas tomam rumo diferente daquilo que nós esperamos em nossas vidas. E hoje nós estaremos estudando a história de Lázaro, uma história bastante conhecida, mas que nós possamos aprender com essa história, que às vezes nós não compreendemos qual é o propósito de Deus, mas que Jesus chega na hora certa e no momento certo em nossas vidas. Quando nós paramos para ler esse texto, nós observamos que Jesus, ele amava muito Marta, Maria e Lázaro. O texto vai dizer que Jesus amava essa família, Jesus amava essas pessoas. E quando Lázaro adoece, Marta e Maria mandam uma mensagem até Jesus dizendo: Olha, aquele a quem tu amas está doente, venha. E com certeza no coração daquelas mulheres, elas esperavam que Jesus chegasse para que Jesus curasse o seu irmão, porque elas conheciam e sabiam o que Jesus poderia fazer. Mas o interessante dessa história é que o texto vai dizer que mesmo sabendo daquela notícia, Jesus ainda fica naquele lugar mais 2 dias e ele fica ali, e quando ele vai, ele já sabe que Lázaro já havia morrido. No versículo 11 desse mesmo capítulo diz assim: Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo: O nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Jesus sabia que Lázaro havia morrido e mesmo assim ele continuou naquele lugar, e ele só foi chegar lá em Betânia depois de 4 dias que Lázaro havia morrido. Nós podemos imaginar qual era o desespero daquelas irmãs, qual era a tristeza daquelas irmãs, porque elas sabiam que se Jesus tivesse chegado, Jesus poderia
curá-lo, Jesus poderia transformar a sua vida. E quando nós continuamos a ler nesse texto aqui, no versículo 19 vai dizer assim: e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas sei que, mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Quando Marta ficou sabendo que Jesus havia chegado, ela correu ao encontro de Jesus e começou a perguntar: ah, Jesus, se o Senhor estivesse aqui, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas nós sabemos que no último dia Lázaro ressuscitará. Ela não entendia qual era o propósito de Jesus para aquela doença, qual era o propósito de Deus para aquela doença na vida daquela família. Aquelas irmãs não entendiam o que Jesus queria com tudo aquilo. E quando nós continuamos a ler, Jesus manda chamar Maria e Maria vem correndo, e no versículo aqui vai dizer, no versículo 31 vai dizer assim: quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam confortando em casa seguiram-no, supondo que ela ia ao sepulcro para lhe chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo-a, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde colocaram? Perguntou ele. Vem ver, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele amava. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse? Até Maria chegou a perguntar: ah, Jesus, se o Senhor tivesse chegado, o meu irmão não teria morrido. E diante daquela situação, Jesus chorou. Aquelas pessoas não compreendiam que aquela doença era para a glória do Senhor. E naquele momento, algumas pessoas começam a questionar: ele não curou tantas pessoas, por que ele não veio curar esse que ele tanto amava? As pessoas não compreendiam aquilo que o Senhor queria fazer. E naquele momento, no versículo 39 diz assim: tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já está morto. E no versículo 43 diz assim: depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o seu rosto envolto num pano. Aquelas pessoas falam assim: Jesus, já não tem mais jeito, ele já cheira até mal, já não tem mais jeito. Mas Jesus operou um milagre, e quando ele gritou a Lázaro, Lázaro saiu dali e ele foi ressuscitado. Quem sabe você que está me assistindo nesse dia, você não tem compreendido qual é o propósito de Deus para a sua vida. E quem sabe você tem até questionado ao Senhor: por que isso tem acontecido dessa forma, Senhor? Por que isso tem tomado um rumo dessa forma? Quantas vezes nós pensamos e nós agimos e nós queremos que Deus agisse da forma que nós pensamos que é o certo. Essa família aqui, essas irmãs, elas sabiam que se Jesus tivesse chegado antes, ele poderia curar. Mas Jesus operou ali um milagre ainda maior. Jesus ressuscitou Lázaro.
Muitas vezes nós não compreendemos qual é o propósito de Deus para certas situações em nossas vidas. E às vezes nós até julgamos e até questionamos ao Senhor por que certas coisas acontecem de certa maneira em nossas vidas. Por que algumas coisas tomam rumos diferentes? Por que o Senhor não chega em determinado ponto em que nós achamos que Ele deveria agir? Mas nós devemos confiar no Senhor. Ele chega na hora certa, no momento certo. Para essa família, eles achavam que Jesus havia chegado no momento errado, pois Lázaro já havia morrido, já havia acabado a esperança. Mas Jesus, Ele chegou no momento certo e Ele operou um milagre na vida desta família. Quem sabe você tem perguntado ao Senhor por que certas coisas têm morrido na sua vida e quem sabe você tem falado, Senhor, já não tem mais jeito, não tem mais jeito para esse problema na minha vida, porque o Senhor não veio antes disso acontecer. Mas eu quero te dizer que Deus, Ele ressuscita, Deus, Ele opera milagres nas nossas vidas. Quem sabe você também já perdeu até esperança, mas eu quero te dizer que Jesus, Ele chega no momento certo. Apenas creia no agir do Senhor, porque quando o Senhor chega, Ele age e Ele transforma as nossas vidas. Essas mulheres, elas não entendiam e elas não compreenderam o que Jesus iria fazer com toda aquela situação. Mas quando Jesus operou aquele milagre, com certeza o coração delas se transformou em um momento de muita alegria e elas acreditaram ainda mais no Senhor Jesus. Não duvide daquilo que Deus pode fazer na sua vida. Com essas palavras eu gostaria de finalizar fazendo uma oração pela sua vida, para que você possa acreditar que Jesus, Ele vai chegar no momento certo e na hora certa na sua vida. Creia no propósito de Deus para a sua vida. Senhor, eu coloco a vida dessa pessoa que está me assistindo. Eu não sei o que ela está passando, mas o Senhor sabe. Quem sabe ela tem duvidado até mesmo do agir do Senhor na vida dela, mas que o Senhor possa transformar, que o Senhor possa operar. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de reforçar o meu convite a você. Toda terça-feira, em uma das nossas igrejas, nós temos a nossa corrente 7 Passos para a Vitória. Ali nós oramos, intercedemos ao Senhor por aqueles que necessitam da nossa oração. Quem sabe você tem uma causa impossível diante dos seus olhos. Vem estar conosco toda terça-feira a partir das 19h30. Na quarta-feira, a partir das 15 horas, nós temos a nossa Tarde da Bênção. Ali nós oramos e intercedemos por aqueles que necessitam da nossa oração. Toda quarta-feira, a partir das 15 horas. Na quinta-feira, a partir das 20 horas, nós temos a nossa reunião de células, que são as nossas reuniões nos lares. No sábado, a partir das 19h30, nós temos o nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. No domingo, nós temos a nossa escola bíblica dominical. Quem sabe você tem alguma dúvida acerca da Bíblia, vem estar conosco todos os domingos, a partir das 9 horas. E às 19 horas nós temos o nosso culto de celebração ao Senhor. Será um prazer ter você conosco. Caso você não possa estar em nenhum dos nossos endereços, em Caratinga e região existem muitas igrejas comprometidas com o reino de Deus. Não deixe de estar na casa do Pai. Igreja Batista Renascer, uma mensagem de vida. Até o nosso próximo encontro.